Boa tarde amigos, bem-vindos. Glória a Jesus, aleluia. Então hoje é dia 19 de 10 de 2022 e é quarta-feira. E são 14 horas e 30 minutos, mais ou menos. O título é Os Mistérios de Deus, aleluia. E o hino é o 31. Vou ler o hino 31. Aleluia. Que diz o seguinte: breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, nós iremos ver o Rei. Breve, muito breve, aleluia, nós iremos ver o Rei. Aleluia, nós iremos ver o Rei. Não haverá choro. Aleluia. Nós iremos ver o Rei, não haverá choro, nós iremos ver o Rei. Não haverá, só haverá alegria, nós iremos ver o Rei. Aleluia. Nós iremos ver o Rei, não haverá pobreza. Nós iremos ver o Rei. Não haverá tristeza, nós iremos ver o Rei. Não haverá derrota, nós iremos ver o Rei. Aleluia, aleluia. Nós iremos ver o Rei, aleluia, glória a Deus. Os olhos hão de ver Jesus chegar. Meus olhos hão de ver Jesus chegar. Nada pode impedir de para o céu então subir. Arribarani Koshidini. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Que diz o seguinte. Diz São Paulo. Aleluia. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor, aleluia. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Aleluia. Então, o que é que quer dizer considerem? É o mesmo que matutem, raciocinem, discorram, cuidem, cogitem, cismem, reputem. 1 Coríntios 4, 1 a 5. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Quer dizer que o Paulo
era inspirado pelo Senhor Espírito Santo, por repetir, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração, ou tábuas que não são corações de, aliás, tábuas que são corações de carne. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, o que quer dizer recomendação? Quer dizer indicação, ação de recomendar, de aconselhar, de indicar, de lembrar. Aleluia. Os que se haviam convertido pelo ministério de São Paulo eram a sua carta. Ministério quer dizer função de ministro. Converter quer dizer mudar a direção de, seguir no sentido oposto ao que se estava a andar, ao ir. 2 Coríntios 3, 1 a 4. Portanto, diz, assim diz o Senhor Deus, hei de juntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras por onde fostes lançados. Creio que isto se refere a 1948, quando eles foram para Jerusalém, aquela área, né? Vou repetir, e vos recolherei das terras onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as abominações. E lhes darei um só coração e um só espírito novo, e um espírito novo, aliás. Porei dentro deles e tirarei da sua carne o coração da pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Nós, a igreja, agora somos constituídos de judeus, israelitas e também gentios. Nasceram de novo, que receberam Jesus e nasceram de novo. Então, abominações, o que é que significa? Abominações é sinónimo de repulsas, aversões, execrações, repugnâncias, repulsões. Ezequiel 11, 17 a 20. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar, da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O que significa conhecer? Conhecer é fazer com que alguma coisa seja inserida no conhecimento, na memória de alguém. Jeremias 31, 31 a 34. A palavra do Senhor diz:
Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, graças ao Senhor que nos libertou das trevas. Vou ler outra vez. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. O qual Ele nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra. A letra era o que estava escrito, né? Mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aleluia. A primeira dispensação, o judaísmo, foi a observância de uma lei, mas o cristianismo consiste em uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Então, o que é que quer dizer pensar? Pensar é o processo pelo qual a consciência apreende um conteúdo determinado de determinado objeto. Quer dizer refletir, formar, combinar ideias. Segundo aos Coríntios 3, 5, 8. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O que quer dizer condenação? É a ação de condenar, de atribuir a alguém a culpa por determinada coisa. A condenação é a punição. Por exemplo, o juiz ressaltou que condenação deve ser cumprida em presídio, segundo aos Coríntios 3, 9 a 14. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus através de Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. O alvo da lei era Cristo e é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas ninguém conseguiu cumprir a lei, senão o Senhor Jesus Cristo. O que é que quer dizer estabelecer? Estabelecer é fazer com que algo fique estável. É estabilizar, é estabelecer um plano. Estabeleceu-se a paz entre os países, entre os homens e Deus.
também. Romanos 10, 1 a 5. Porque eu, diz São Paulo, estou morto para a lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. O alvo é esse, para viver para Deus. Ajuda-me a viver para ti, Pai, servir-te, glorificar-te, ir e pregar o Evangelho, curar os enfermos, etc. E São Paulo diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Obrigado, Jesus. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, sei que Cristo morreu de balde, desnecessariamente. Então, o que é que quer dizer fazer com que algo deixe de possuir efeito? Não. A palavra fazer, o que é que quer dizer? Ah, é fazer com que algo deixe de possuir efeito. Isso é aniquilar, claro. Aniquilar é fazer com que algo deixe de possuir efeito. É anular. Não há forma possível de aniquilar o poder judiciário dos juízes, né? De um governo justo. Gálatas 2, 19 a 21. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar, obrigado, Pai, em Cristo. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes é pior, para estes certamente cheiro de morte a Deus, cheiro a morte para a morte, irão para o inferno, ficarão separados de Deus. Mas para aqueles cheiro de vida para a vida, e para estas coisas quem é idóneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O que é que quer dizer triunfar? Triunfar é alcançar triunfo ou vitória, é vencer, eles triunfaram, os melhores, glória ao Senhor. Neste caso, os melhores são aqueles que recebem Jesus como Salvador, aleluia. 1 Coríntios 2, 14 a 17. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Paulo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Aquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar à Acaia, os animaram os irmãos. O animaram a ele, ao Paulo. E escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era e é o Cristo.
O que é que quer dizer instruir? Instruir é formar o espírito de alguém com lições, conhecimentos, instruir a juventude. Trabalha para instruir, instrui-se nas melhores escolas. Ah, isso é um exemplo. Atos 18, 24 a 28. Aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Senhor vive, é glorioso. Aleluia. Então, vou ler em 2 Coríntios 10, 12, 15. Porque, diz São Paulo, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porém, não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós, porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós. Pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. O que é que quer dizer comparar-nos? É examinar-nos, examinar alguma coisa. Comparar é examinar alguma coisa juntamente com a outra coisa, buscando estabelecer as semelhanças, as diferenças, as conexões ou relações entre elas. É comparar as suas ideias com as minhas. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Então vamos ler 2 Coríntios 10, 7 a 11. Glória ao Senhor. Olhais para as coisas segundo a aparência? Uma pergunta. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pensa outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição. Então não me envergonharei, para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Diz São Paulo, penso tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obras, estando presentes. O que significa gloriar? Gloriar é sinónimo de louvar, abençoar, bendizer, glorificar, ufanar, etc. Segundo, já tinha dito, segundo aos Coríntios 10, 7 a 11. Aleluia. Vamos ler em segundo aos Coríntios. Aleluia. Segundo aos Coríntios, aleluia. Glória ao Senhor. Senhor é bom e glorioso. Aleluia. Amados, estamos a terminar. Graças a Deus. Que Deus seja convosco, com toda a igreja. Não se esqueçam de clicar e de fazer que outras pessoas ouçam estes vídeos. Talvez as pessoas que são invisuais, mas podem ouvir, então que elas possam ouvir estes vídeos e que Deus os cure, os liberte, faça milagres na sua vista. Porque o Senhor disse: poreis as mãos sobre os enfermos, os curareis. Então peçamos ao Senhor que nos diga aonde,
Porque Jesus disse: muitas coisas tenho para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora, não podeis. Era muita matéria também, não é? Então, eh, agora o Espírito Santo veio. O Senhor disse: eu vou para o Pai, mas mandar-vos é o Espírito Santo, o vosso Consolador. Ele é o Espírito de verdade que vos guia em toda a verdade. Ele é a vossa armadura e Ele está em vós como primeira parte do pagamento da herança que temos direito. Aleluia! Glória ao Senhor. Paz seja convosco, amados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo amor de Deus, pela comunhão do Senhor Espírito Santo, nós somos mais que vencedores. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, aleluia.